um texto muito relevante de Lucas, capítulo 11. No versículo 1, nós lemos assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponho que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não te incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Que Deus se revele para a gente nessa palavra, amém? Quem está comigo, disposto a receber de Deus agora, amém? Quem está dizendo: Espírito Santo, eu preciso entender o caminho do quarto secreto. Eu preciso entender o caminho do quarto secreto. E é isso que Deus espera de nós aqui. Meus amados irmãos, o que é orar? O que é orar? Orar é ter audiência exclusiva. É face a face com Deus. É desfrutar de comunhão com o único Deus vivo e verdadeiro, Criador, sustentador de todas as coisas. Como definiu o pastor Hernandes Dias Lopes, a oração é a maior força que atua na terra. Orar é conectar o altar com o trono, é unir a fraqueza humana à onipotência divina, é entrar na sala do trono e falar com aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. Sendo Deus soberano, escolheu agir na história por meio das orações do seu povo. A oração move o braço daquele que governa o universo. Nada é impossível para a oração feita a Deus em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, porque nada é impossível para Deus. Tudo quanto Deus pode fazer, pode ser alcançado pela oração. Uma igreja de joelhos tem mais poder do que um exército. Você acredita nisso? Mas por que a gente não vive? E quando eu falo a gente, eu me incluo. Porque eu oro todos os dias, claro. Não dá nem para respirar se eu não orar, com tanto problema que eu tenho que resolver. Mas o quanto Deus realmente esperava de mim? Essa é uma boa pergunta que eu faço para mim e você. O quanto Deus esperava de você? Qual foi a última vez que você se trancou no quarto de guerra e falou: Senhor, eu estou aqui para ficar contigo?
Se eu não quiser falar nada, está tudo bem, mas eu não saio daqui enquanto eu não te ouvir. Eu tenho uma lista de coisas para falar com o Senhor sobre a minha vida. Eu tenho uma lista de coisas para falar com o Senhor sobre o meu país. Eu tenho uma série de coisas para falar para o Senhor sobre as pessoas que eu amo. E eu queria te ouvir. E eu queria muito que o Senhor não falhasse nesse encontro comigo agora. Tu acha que isso move o coração de Deus, sim ou não? Um servo apaixonado, convicto de que está entrando numa audiência com Deus vivo. Precisamos aprender a orar. Precisamos fazer o mesmo pedido que os discípulos fizeram. Senhor, ensina a gente a orar. E eu não quero hoje ensinar a orar, mas eu quero hoje explicar por que você precisa querer aprender a orar. E talvez você diga, pastor, mas eu preciso também aprender a orar. Irmão, a melhor coisa para aprender qualquer coisa é treinar. Quem prega mal hoje, vai pregando, uma hora vai pregar mais ou menos. Vai pregando, uma hora vai pregar bem, a não ser que não se dedica. Quem treina para fazer bolo gostoso em casa, queima o primeiro, sola o segundo. Pergunta para o marido dele, ficou bom? Ele falou, acho que caiu uma sola de sapato aqui dentro. Mas uma hora o bolo fica bonito, não fica? Fica qualquer um. Você sabia que gente que não tem habilidade nenhuma para jogar futebol pode aprender a jogar futebol e jogar bem? Tem gente que é pereba se entrar em campo no futebol, mas vai no futebol e aprende os posicionamentos, como que fica a perna, como que não fica, como que vai, bola que vem aqui, como que rebate, é com o joelho, é com o coxa, é com o peito, como é que faz, tal. O cara aprende, joga, não vai ser o craque, não, mas consegue jogar, porque treinou. Tem pessoas que começam a fazer musculação depois dos 50, 60 anos. Daqui a pouco tu vê lá uma pessoa com 60 anos, parrudona, forte, legal, bacana. Parece que essa pessoa malhou a vida inteira. Não, uma hora ele começou a treinar. Foi treinando e o resultado veio. Oração não é diferente, amigo. Quer aprender a orar? Ora. Mas eu oro, eu me perco. É assim mesmo. Mas eu oro e me dá vontade de pegar o celular. Pois é, tranca o celular. Bota ele na prisão. Um dia desse eu vi uma propaganda. A mulher chega em casa e fala com o marido, o que é isso? Ele está aqui e a televisão virada para a parede, de costa para ele. Ela falou, o que é isso? Ele falou, botei de castigo. Botei de castigo. Toda hora dando problema, aperta no controle, não funciona. Era uma propaganda para vender televisão, né? Botei de castigo, não funciona. Nós precisamos entender, queridos, que nós vamos ter que fazer o nosso melhor, treinar, para não ficar de castigo, para não ficar fora do jogo, para não ficar fora da bênção. Eu não vou aqui dar manual. Primeiro você faz adoração, depois você faz súplica, depois não vou, não vai ter manual não. Treina. Se tranca no quarto, pega a chave, joga por debaixo da porta, fala, só me tira daqui e só me entrega o celular daqui a 20 minutos, daqui a 30 minutos. Que seja 20 minutos, 30 minutos, mas esses 20 minutos, 30 minutos, para quem não orava nada, você vai começar a ter uma dimensão, e está arriscado daqui a pouco, você pegar a manha do negócio, que o 20 minutos vai virar uma hora.
1h30, 2 horas. Por quê? Porque você vai aprender a se conectar com o Pai, falar com Ele, entender a voz dEle. Eu estou agora começando a pensar numa maluquice, que eu não tenho nem coragem de falar para vocês ainda. Essa é boa que vai vir aí. Vai orando. Mas eu tenho que orar. Eu estou achando que é um negócio que vai dar certo. É exponencial. É intergaláctico. Mas eu tenho que orar. Senão fica sendo o talento, a criatividade, o pensamento, a inteligência, o conhecimento, não sei o que lá, a visão de uma pessoa. E coisa de Deus não pode ser isso. Tem que ser mover de Deus, resposta de Deus. Você é um servo de Deus. Sua vida não pode ser totalmente delineada pelo seu desempenho. O meu devocional, que todo ano eu faço, esse ano eu não estou fazendo pela minha editora, eu estou fazendo pela editora Vida, que é a maior editora gospel do Brasil. Então vai ter um lançamento na Bienal do Livro, semana que vem. Amanhã eu estou indo para um jantar de influenciadores lá em São Paulo e tudo. O que vai acontecer? Pode não dar em nada. Mas Deus pode botar a mão nesse devocional e ele chegar a 50 mil pessoas. Deus pode botar a mão nesse devocional e ele chegar a 100 mil pessoas. Ele pode converter em massa. Você ganha uma merrequinha. Porque a estrutura da editora tal, salva para você uma merrequinha. Mas a visão não era do dinheiro mesmo. Então, mas já pensou se eu chegar lá em Rondônia, onde eu não tinha acesso, mas a Editora Vida tem uma loja lá que compra material. E um cara lá de Rondônia compra esse negócio e ele se converte. Aonde pode chegar? Agora, querido, não é meu talento, não é minha criatividade, é Deus. Fazer o devocional, escrever as coisas, é o meu talento, é a minha capacidade na dependência de Deus. Mas chegou agora uma hora que nem meu talento é mais. Agora é só dependência de Deus. Tem coisa na tua vida que o teu talento, me desculpe, ele soma muito pouco. Um cara pereba, a bola bate nele e entra. Um cara craque, chuta, a bola bate na trave, passa em cima da linha e não entra. Quem está entendendo? Nós precisamos compreender a necessidade do quarto de guerra. Eu quero convidar a minha igreja para a gente mudar o foco da nossa vida de oração a partir dessa campanha. Eu estou triste que eu não falei muito disso domingo passado, foi tenso para mim domingo passado. Recebe político, é um negócio complicado que a gente faz porque precisa receber as pessoas, orar por elas, mostrar a família para ela. Mas não é o maior prazer para mim, não. Fico torcendo para só ter eleição daqui a 10 anos agora. Então, eu acabei que eu não enfatizei isso aí. Mas domingo nós vamos enfatizar. Essa campanha é para a gente redescobrir o poder, o mover da oração. Você precisa e eu também. Essa igreja é abençoada demais. Sabe por quê? Porque tem muita gente, amigo, que ora muito por essa igreja. Muito. Eu, com 2/3 de uma suprarrenal, cortisol para o corpo inteiro, na velocidade que eu estou vivendo, no número de viagens que eu faço, essa corrida toda, isso aí é a tua oração. Vocês oraram demais. Vocês me levaram ao trono de Deus. Quando a minha fé fraquejou, a de vocês venceu. Se em algum momento eu titubeei, alguém estava intercedendo e mantendo o foco da fé. Nós precisamos do quarto de guerra, quem está entendendo? Agora, por quê? Por que precisamos aprender o valor do quarto de guerra? Primeiro, porque sem oração não vivenciaremos a presença manifesta de Deus. No versículo 1 diz: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor,
ensina-nos a orar. Ué, eles nunca tinham orado? Eles nunca tinham ouvido falar de oração? Eles nunca viram Jesus orando? Jesus estava em algum lugar orando, eles ficaram reparando, eles ficaram olhando para Jesus e falaram assim: cara, o que está acontecendo ali? Olha o ambiente no entorno dele, olha a presença do Pai que está atingindo a gente, olha só o quanto esse Cristo, esse Salvador, olha o quanto ele está ali, totalmente entregue a esse momento, e fala: não, a gente tem que aprender isso aí. Uma coisa é falar um monte de coisa para Deus, outra coisa é sentir a presença de Deus te ouvindo. Uma coisa é falar e se perder toda hora, outra coisa é a presença ser tão intensa que você fica focado em Deus. Uma coisa é falar, outra coisa é ouvir enquanto você ora. Uma coisa é você ter uma oração transcendente, outra é ser tocado pelo imanente. Uma coisa é escolher palavras, a outra é o Espírito Santo ditar as palavras. Uma coisa é orar o que deseja, outra coisa é o Espírito Santo colocar na tua boca o que ele deseja. A oração é um relacionamento de amor, é um encontro sobrenatural. Nossa vida diante dos homens é o resultado da nossa vida diante do Pai. Se não temos vida diante do Pai, vamos fazer palhaçada diante dos homens. Ah, pastor, eu fui infeliz nisso. Não, você não foi infeliz, não, você ora pouco. Ah, pastor, eu não pesquisei adequadamente para montar o negócio. Não, você ora pouco. Você não pode achar que o plano humano foi totalmente ele que definiu o seu fracasso em alguma coisa. A tua falta de intimidade com Deus, de presença de Deus, faz com que você, mesmo que tenha todas as informações, escolha errado. Por que será que Jesus orava? Porque ele se fez homem. Ele era Deus, abriu mão da sua divindade, se fez homem. E quando ele se fez homem, ele começou a machucar o pé. Ele começou a sentir tristeza com a traição das pessoas. Ele começou a sentir o cansaço. Ele começou a sentir o peso das provocações. Ele começou a vivenciar as dores da vida que a gente vive. Ele começou a ser ameaçado, inclusive de morte. Então ele orava. Ele orava. Ele queria sentir o Pai com ele. Ele queria a presença manifesta de Deus com ele. Ele abriu mão de alguma coisa que ele sentia falta, e só se conectando com o Pai, ele se sentia preparado para enfrentar essa vida. Ele abriu mão da sua divindade, se fez homem na terra, e ele sabia o quanto era importante permanecer no Pai. Então ele orava para permanecer no Pai, falar: Pai, não me abandona nessa guerra que eu estou travando, não me abandona nessa luta que eu estou travando. Meus amados irmãos, quando você passa tempo com Deus, você aprende a se relacionar com Ele, e a glória de Deus é vista em seu rosto, em sua vida. Você tem que decidir, para valer, ser um guerreiro de oração. Eu gosto muito daquela música, né, que diz: quem já pisou do santo dos santos em outro lugar não sabe viver. A glória de Deus, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória,
a glória de Deus. Tem os irmãos desafinados, mas adoradores de coração. Tem uns irmãozinhos que não levam muito jeito não, mas é de coração. E Deus recebe feliz a tua adoração. Não é maravilhoso, irmãos? Quem já provou do Santo dos Santos não quer ficar longe. Tem outra canção que eu cantava aqui na igreja 2 domingos do mês, pelo menos, lá. Quem aqui é da época lá do Rio Mar? Quem é do Rio Mar? Quem era do Rio Mar? Olha, vocês lembram de uma canção que a gente cantava lá? O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É lindo demais isso. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Há quanto tempo você não passa por lá? Quanto tempo você fica lá? Nós precisamos entender que nós precisamos orar, porque nós queremos vivenciar a presença manifesta de Deus na nossa vida. Jesus passou 40 dias no deserto em jejum e oração, antes da tentação de Satanás. Ele queria ficar com o Senhor. Depois de 40 dias em jejum e oração, diz a Bíblia que o rosto de Jesus brilhava. Os discípulos um dia se reuniram para orar. A oração foi tão poderosa que diz a Bíblia que o lugar tremeu. Um grupo de avivalistas do passado se reunia para orar no chamado Clube Santo. Conta-se que muitas vezes as pessoas saíam rastejando da sala, de tão quebrantadas, de tão vulneráveis diante da glória de Deus. Eu não estou falando de palhaçada não. Esse povo que fica inventando história, bancando o santarrão, falando para todo mundo, porque Deus fala muito comigo em sonho, que Deus fala muito comigo não sei o que lá, tomar banho. Eu tenho 55 anos de igreja, gente que não ama ninguém, não ganha ninguém para Jesus, vem me falar que ama a Deus. Gente problemática, que trata todo mundo mal, vai me dizer que ora desse jeito. Que oração é essa que faz uma pessoa pior? Só engana a trouxa. Mas não vai enganar quem tem um pouquinho de vivência na igreja. Quando você ora, você ama mais. Quando você ora, você olha as coisas que precisa na vida do outro e você se disponibiliza para ajudar. Quando você ora, você é perdoador. Quando você ora, você é humilde. Quando você ora, você não vive só para quem é bonito, cheiroso, não. Você ama pessoas. Pelo amor de Deus, gente que se engana, e pior de tudo, que quando você começa a mentir que você é o que você não é, você acaba acreditando que você é. Você vive uma farsa e você começa a acreditar, ei, não existe espiritualidade profunda se uma vida de oração não acontece. Não existe intimidade com o Eterno sem oração. Não existe mover de Deus na vida sem oração. Não existe poder do Pai sem oração. Não existe, é mentira.
A irmã de oração, cheia de oração, e fala mal dos outros da sala de oração, vai me falar que a mulher de oração é a mulher do Satanás. Vai para dentro da sala de oração para dispersar a atenção para o eterno e botar atenção numa fofoca. Quem está entendendo? Satanás não joga para perder, não. Ele vai dentro da sala de oração para tentar. Com Jesus ele tentou entrar no templo. Com Jesus ele entrou no Getsêmani, onde Jesus orava. Você acha que ele não entra numa sala de oração? Acorda! Nós precisamos entender o valor e o poder da oração e ter uma vida com a imanência de Deus, essa presença de Deus, e não apenas a transcendência de Deus. Deus grandioso, poderoso, criador, legal. Deus é transcendente, mas Ele é imanente. Eu tenho que sentir Ele no meu peito. Segundo lugar, por que precisamos aprender a orar? Porque pela oração temos o cuidado do Senhor sobre nós e sobre os que nós amamos. Olha o que diz o versículo 9, vai dizer assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de sendo maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. O que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando assim: aqui, vai para a oração e não fica acanhado não, pede. Agora, você não vai para a oração, você só vai para o peditório, central de pedidos, pidômetro ligado. Lembra? Fulano é pidão, lembra disso? Quem lembra do pidão? Vocês são velhos pra caramba. Eu nem sabia não, me falaram hoje aí, né? Irmão, quando você vai para a oração, você vai para Deus, a imanência veio, aí você pode pedir à vontade. Agora não, eu só vou para central de pedido. Olha aí, Senhor, vai anotando aí. Anota de novo. Olha o que aconteceu. Jesus deixa claro que se nós, que somos maus, queremos dar coisa boa aos nossos filhos, muito mais o Senhor quer nos dar coisas impressionantes. Deus quer transformar a tua trajetória, Deus quer transformar a tua vida, Deus quer transformar o teu caminho, o caminho de que você ama. Mas quantas vezes a gente chora para danar pelas dores da vida, mas a gente ora muito pouco pelas dores da vida. A gente chora mais do que ora. A gente achou que era só chora, era ora. Botaram um CH no negócio aí. Não é chorar, é orar, é colocar o Deus triuno diante de tudo. Lembra quando Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra? E ele ficou falando: Deus, se tiver tanto justo lá, se tiver tantos justos, e Deus foi falando com ele, e olha, eu vou destruir, se tiver tanto justo lá, eu não destruo não. E ele foi intercedendo, aí ele viu que o negócio estava ruim em Sodoma, um povo perdido, foi reduzindo. No final, quem que salvou? Salvou a família de Jó. Mas Deus ouviu: tá bom, Abraão, Sodoma e Gomorra tá uma desgraça, mas eu vou libertar o teu sobrinho por causa da tua oração. Olha o poder da oração. Olha o poder da oração. Negócio de doido, negócio de doido. Gente, a oração de Ezequias e do profeta Isaías, toda a nação foi livre do exército da Síria, que estava determinado para exterminar todo mundo.
Lembra quando Moisés estava com os braços para cima, intercedendo pela guerra do povo contra os amonitas? Enquanto os braços deles estavam voltados para o Senhor, o povo prevalecia. Enquanto Moisés clamava ao Senhor com seus braços estendidos, o Senhor dava vitória ao seu povo. Irmão, enquanto teus braços estiverem diante do Senhor, teu povo vai vencer. Se os teus braços estiverem diante do Eterno, você vai vencer. Mas o quanto do teu braço fica diante do Eterno? Pedro estava preso, Atos capítulo 12. Tiago já tinha sido decapitado. Pedro estava numa cela, acorrentado, um monte de guarda em volta dele. Diz a Bíblia assim: e a igreja fazia contínua oração por Pedro. Versículo 3 a 5, você pode ler isso. E a igreja fazia contínua oração por Pedro. De repente, as correntes abrem. O anjo acorda o Pedro. Pedro está dormindo. Só com a igreja orando para alguém estar dormindo enquanto está no corredor da morte. O rei só está esperando acabar o dia da Páscoa e dos pães asmos para matar. Está fingindo que respeita a religião judaica. Pedro sabe que vai morrer em 2 dias. Está dormindo. Está na guerra e dormindo. Por quê? Porque tinha uma igreja orando. Quando tem oração, você pode estar na guerra, mas você consegue dormir. Quando tem oração, você pode estar na guerra, mas você consegue descansar no Senhor. Fala: Senhor, minha parte estou fazendo, agora me resolve aí, está ruim o negócio. Quando tem oração, você está na maior guerra, mas você não desiste não. Você fala: cara, quem que eu vou enfrentar? Ih, rapaz, o gigante Golias. Eu sou um Davizinho. Só se eu der uma pedrada, uma só, e tem que ser a melhor pedrada da minha vida. Senhor, faz a mira. Faz a mira. Eu não tenho como vencer uma batalha dessa sozinho. Meus irmãos, nós precisamos entender que pela nossa oração nós temos o cuidado de Deus para a gente e para quem a gente ama. Em último lugar, por que precisamos orar? Porque quando a gente ora, a gente sobe de posto, a gente passa a ter verdadeira autoridade espiritual. Algumas pessoas confundem posição na igreja com autoridade espiritual. Algumas pessoas confundem cargo na igreja com autoridade espiritual. Autoridade espiritual não é o que alguém te dá. Autoridade espiritual não é o que um título te dá. Autoridade espiritual não é o que uma eleição na igreja te dá. Autoridade espiritual é o que o Espírito Santo te dá. Muitos líderes de multidões lá são colocados por algum mover humano, mas o povo perece porque faltou autoridade espiritual. Muitos cantores, as plateias passam a venerá-los. Eles não dão conta da fama, da visibilidade, do dinheiro que chega. Por quê? Porque eles têm fama e talento, mas não têm autoridade espiritual. A autoridade espiritual só vem com a oração. E é o que está escrito aqui, no versículo 14. Nós vemos assim: mas Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Acabou de orar, foi expulsar demônio. Acabou de orar, apareceu uns demônios lá. Demônio que deixava a pessoa incapacitada para falar. A pessoa ficou sem conseguir se comunicar. Aprisionamento demoníaco.
nem toda pessoa muda tem a ver com aprisionamento demoníaco. Esse aqui é um caso assim. E Jesus fez o quê? Irmão, vem para cá que eu vou te abençoar. Diabinho, sai fora que acabou a tua festa. Está com autoridade espiritual. Quem tem autoridade espiritual, um dia desse uma pessoa me perguntou: pastor, está comprando uma casa aqui, a minha filha, e a pessoa que morava lá tinha um monte de altar, de feitiçaria, de macumbaria, de não sei o que e tal, e o que o senhor acha? Eu falei: olha, quem é crente, não sei se a pessoa da tua família é crente, quem é crente faz uma limpeza aí, uma reformazinha na casa aí para tirar os negócios todos, e está tudo certo. Quando eu vou na padaria, eu pergunto se o padeiro é feiticeiro, e o pão me faz mal. Se comer muito dá azia. Quando eu pego um Uber, eu pergunto: qual a sua igreja mesmo, hein? Não, eu sou do tambor, eu sou do não sei o que lá, eu sou do voodoo, eu sou do evangélico, eu sou católico. Eu não pergunto. E nem por isso o carro bate, eu perco a minha vida. Então, irmão, quem tem autoridade espiritual não teme nada. Agora também não vai ficar: essa comida aqui é oferecida a Satanás. Não vou comer não, pô. Eu tenho nojo disso aí. Foi oferecido a Satanás. Então purifica. Se eu tiver com fome, eu purifico. Pô. Se tiver com fome, eu purifico. Óbvio. As águas amargas lá de Mara, o Senhor falou: joga o galho aí. Jogou o galho, a água fresquinha, bebeu. Irmão, tudo que tiver aqui que o diabo decidir estragar para você, se Deus quiser, ele ajeita para você. Quem é o satanazinho diante do Deus Todo-Poderoso? Tenta te incriminar, tenta te prejudicar, faz essas reportagens malditas aí, esses jornais que não tem classificação nenhuma, fazem umas reportagens para tentar te minar, prejudicar a sua imagem diante do seu povo. Mas quem te conhece não cai nessa não, é? Quem vai falar mal de você? Quem não te conhece, quem é ruim, quem é de Satanás. Meus amados irmãos, a autoridade espiritual, a minha pergunta para você é clara e direta: você tem autoridade espiritual? Você chegou no pedaço, chegou alguém que está na unção do Espírito Santo, que está destilando o azeite do Espírito, que está fervendo na fé? Essa pergunta você tem que responder. Você responde: não, estou sim, estou. Você pode fazer o que você quiser. Deus sabe a verdade. Deus sabe o que Ele quer te dar, e Ele sabe o que você pegou do que Ele quer te dar. Olha o que mais Jesus estava fazendo aqui, ó. Expulsou o demônio, né? Aí, no versículo 15, diz assim, versículo 14: estava expulsando o demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Agora olha o 17. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Jesus, conhecendo os seus pensamentos. Quando você tem autoridade espiritual, você tem o quê? Discernimento espiritual. Você sabe discernir se é de Deus ou não, se a pessoa está bem intencionada ou não, se essa sociedade vale a pena ou não, se esse caminho vale a pena ou não. Nós somos falhos, nós podemos escolher errado, mas se a gente estiver na autoridade espiritual, nós vamos fazer a leitura correta dos fatos e das circunstâncias. Quantos casamentos que não era para ter acontecido?
Não era para ter acontecido. Mas a falta de discernimento espiritual fez a pessoa não perceber uma coisa que estava clara, ou que estava escondida. Uma moça casou com um rapaz. O rapaz frequentava a igreja. Sabe o que ela descobriu depois que ela casou com ele? Que ele era um viciado em maconha e cocaína. Mas como que ela namorou tanto tempo e nunca suspeitou de nada? Como que ele enganou tanto tempo? Ah, pastor, eu não sou ligada nisso. E ele era esperto. Tá, mas aí tem uma coisa que ajuda, né? Discernimento espiritual. Deus, é para seguir nesse namoro aqui? É para seguir nesse noivado aqui? É para fazer esse casamento aqui? Tem hora, amigo, que é tão esperta a pessoa que ela mente com... Tinha um cara aqui, estelionatário, frequentava a igreja. O cara chorava no final do culto. Pastor. Ele tinha umas fotos assim, ó, de Natal que ele fazia para os pobres. Lá em Copacabana, pegava os mendigos todos, fazia uma mesa, melancia, rabanada, não sei o que lá. Você olha um negócio desse, você fala o quê? Pô, esse cara tem um coração bom, né? Mas alguma coisa, eu não conseguia nada contra, mas alguma coisa não me fazia entrar naquelas conversas todas. Nunca saí para almoçar com ele, nunca saí para jantar com ele, não frequentei a casa dele, graças a Deus. Não sabia nada dele, mas assim, alguma coisa me travava. Um dia ele achou duas moças aqui na igreja e enganou as duas. Mas enganou por quê? O estelionatário engana você por quê? Fala para mim. Porque eu sou ganancioso. Todo mundo que é encurralado por um estelionatário, porque você foi o quê? Ganancioso. A verdade é essa. Olha, vou te vender esse carro aqui, ele vale 100 mil, mas vou te vender por 50 mil, porque eu estou precisando do dinheiro rápido aqui. Então, até cadê o documento? Ih, esqueci na casa da minha prima, mas amanhã eu te dou. Vira o dinheiro aí. Aí o teu zoião, fala zoiudo. Pô, 100 mil, está me fazendo por 50 mil, porque ele está apertado. Mas o documento não está aqui, mas é que ele esqueceu da casa do primo dele. Mas amanhã vai pegar na casa do primo, vai. O primo dele é lá do STF. Vai lá resolver os teus problemas para tu ver. Falta de discernimento espiritual. Quando nós temos o poder de Deus na nossa vida, a gente pode até ser enganado, que nós somos humanos, mas a gente não cai em toda conversa fiada, não. Uma vez tinha um cara frequentando aqui a igreja, e ele queria que eu contratasse ele como pastor. Aí ele chegava só empresário, só gostava de gente com dinheiro. Aí ele ligava para a pessoa e falava assim: ô meu irmão, estou aqui no monte, orando pela tua vida. Cara, pensa num cara vagabundo. Eu gostava de fazer assim, né, Nádia? Com a mãozinha assim. Ligava para a pessoa 1 da manhã. Aí eu só orar por rico, tá? Vocês que são pobres estão ferrados na mão dele. Só os ricos. Orar numa vigília da noite só pelo rico. Só ligar para o empresário da igreja. Um dia a máscara caiu. Fui fazer um dossiê do que esse cara estava fazendo. Tinha 26 acusações contra ele. Primeira coisa que eu chamei ele para uma reunião, primeira coisa que eu apontei para ele assim: cara, isso aqui. Começou a negar. Falei: não, quer começar a negar? Então calma aí. Aí fui lendo. Quando eu cheguei lá na 8ª, aí ele, irmãos, quase que ele tirou daqui
A gente estava no Rio Mar ainda. Quase que ele tirou aqui novos convertidos que Jesus tinha restaurado. Quase que ele jogou de volta no mundo gente que a gente amou, que a gente cuidou, que eu estava discipulando, que eu estava ajudando. Quase que ele estragou a vida de pessoas para sempre. Irmão, o diabo não está jogando para perder, não. Ele quer te arrebentar. Ele quer te detonar. Mas Deus quer te engrandecer, te aprovar, te abençoar, te fortalecer. Deus quer o teu casamento assim, amor puro. Eu amo a minha mulher, eu amo a minha mulher. Amo, eu curto a Bianca, eu morro de desejo pela Bianca. Eu estou com 30 anos de casado, mano. Ano que vem, 30 anos de casado. Sabe o que é isso aí, gente? Sabe o que é isso? Eu orei para casar e eu continuo orando pelo casamento, porque os homens são tão bons, mas as mulheres são difíceis. Ou o contrário? Ou o contrário? Não, rolou um glória a Deus ali. Hein? Homens e mulheres são difíceis, homens e mulheres têm seus temperamentos, suas manias. Irmãos, isso é uma bênção de Deus na minha vida, no meu casamento, de amar a minha esposa, de amar, de não estar ali não, que se eu divorciar, vai pegar mal diante da igreja. Não, meu irmão, não, eu estou no casamento porque vale a pena, mas isso é fruto da bênção de Deus sobre nós, da presença de Deus sobre nós, do amor de Deus sobre nós, da intercessão que faço pelo meu casamento, que ela faz pelo casamento. Meus irmãos, nós queremos viver uma vida abençoada, tremenda, então nós temos que orar. Pastor, mas tem coisa que você ora e a resposta está demorando? Sim, com todo mundo é assim. Tem mulher que ora pelo marido, a mulher de Deus, mulher de oração, ora pelo marido 20 anos e o cara não converte. E tem mulher que fala: eu estou indo para a igreja, se quiser tu vai, não quiser vai para o quinto dos infernos. O cara vem aqui e converte. Vai entender, sim ou não? Não cabe a nós entender os tempos e propósitos do Pai, cabe a nós orar. Cabe a nós ter discernimento espiritual, ter autoridade espiritual, estar preparado para enfrentar um demônio, como Jesus ali no verso 14, estar preparado para discernir o que estão falando ou pensando, o que estão fazendo contra nós, como no versículo 15 a 17, nós precisamos orar. Então o que eu queria te dar de dever de casa hoje? Saia daqui hoje, vai para a tua casa. Eu não sei se você vai ficar 5 minutos, ou 10 minutos, ou 15 minutos, mas eu queria que você fosse para um quarto de guerra hoje. Qual é a tua guerra? Eu vou para o meu quarto de guerra hoje com a minha guerra. Eu vou para o meu quarto de guerra hoje com a minha guerra. E eu queria te desafiar a ir para o teu quarto de guerra com a tua guerra. Se possível for, está com a tua esposa aí? Chama a tua esposa. Vamos para o quarto de guerra? Vamos separar um tempo? Vamos separar um tempo para Deus? Eu não estou te dando limite de tempo. Olha, fique lá por 2 horas, não. Eu não estou falando para você, fique por 3 horas, não. Como eu disse, orar é treino. Comece a orar, que daqui a pouco o que parecia tão difícil vai ser muito fácil, e daqui a pouco vai ser necessário. Eu com 49 anos, eu não fazia musculação, gostava de futebol, vôlei, esporte é comigo mesmo, mas nunca fiz musculação. Aí, com 49 anos, eu comecei a lesionar, fui jogar vôlei, lesionei, fui jogar futebol, lesionei, a coluna doendo, aí eu fui no ortopedista, falei: doutor, estou todo quebrado aqui. Ele falou: qual a sua idade? Eu falei: 49. Ele falou: nossa, rapaz, deixa eu te falar, pelo que eu te conheço, você é enérgico, é elétrico, quer fazer tudo no futebol, quer jogar que nem como você jogava quando tinha 20 anos. Eu falei: é isso mesmo. Falei: pois é, vai lesionar toda hora, porque a carcaça já está estragada,
e a cabeça é de jovem. Então só tem um jeito: fortalecer. Se não fizer fortalecimento, você não vai poder jogar bola sem lesionar. Para jogar bola, eu comecei a fazer musculação, mas aí eu ganhei gosto. Por quê? Porque eu parei de sentir dor aqui, dor ali, jogo bola, não lesiono e tal. Então hoje para mim é uma necessidade. Quando você começa a treinar alguma coisa na vida, vira para você uma necessidade. Quando você começa a se alimentar bem, você come um docinho de vez em quando, alguma coisa, mas assim, você equilibra. Você não se entrega não. Porque a minha vontade é me entregar, falar, né? Häagen-Dazs, vem sobre mim, né? Goiabada, cascão com queijo Minas, glória, hein? A vontade minha, mas não posso, né? Não posso. Então você começa a treinar, a vencer o seu desejo pelo doce, para não se entregar por completo. É treino, não é a tua vontade. É a tua vontade? Não. Café foi feito para açúcar. Café e açúcar, Deus criou no mesmo dia. Café e açúcar andem juntos. Aí eu tomo café, aí você vai falar para mim assim: eu aprendi a tomar café sem açúcar. Vai treinando, pastor, você vai gostar. Irmão, eu estou tomando café sem açúcar já tem quase um ano, até hoje não acostumei, mas eu tomo. Quanto tempo você levou? Foi rápido? Estou treinando, mas um cafezinho, porque eu vim de Minas. Em Minas Gerais, acorda de manhã, o que faz? Já enche a garrafa térmica ou não é? E o café? Açúcar e um pouco de café, docinho, é o dia inteiro, amigo. As pessoas tomam café direto. Então, mas eu estou treinando e não desisti. Já tem um ano que eu não boto açúcar. De vez em quando, assim, uma gotinha de adoçante, assim, duasinha para dar uma aliviada, mas normalmente sem nada. E eu adoro café. Então, gente, eu queria concluir o nosso bate-papo de hoje dizendo: tem um algo a mais que só quem vai para o quarto de guerra vai viver. Tem uma imanência de Deus, uma presença de Deus, que só quem vai para o quarto de guerra vai ter. Tem um cuidado de Deus sobre a tua vida, de quem você ama. Tem uns milagres para acontecer na sua vida de quem você ama, que só vai acontecer no quarto de guerra, tá? Não vai acontecer com essa vidinha mais ou menos que você está levando, não. E para terminar, eu queria ler de novo um texto do reverendo Hernandes Dias Lopes. Os grandes reavivamentos espirituais aconteceram em respostas às orações das igrejas. O derramamento do Espírito é sempre precedido pela oração e vem em resposta às orações. O Espírito Santo desceu sobre Jesus no Rio Jordão quando ele estava orando. O Espírito Santo foi derramado no Pentecoste quando a igreja perseverava unânime em oração. O poder de Deus vem pela oração. A gente fica falando tanto de avivamento, Deus manda um avivamento, mas se a gente não orar, não vai rolar. Todas as vezes que o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, no batismo de Jesus, sempre tinha um povo orando.